Pronto, estamos sendo gravados, acho que vai aparecer uma mensagem para vocês aí de confirmação disso, para vocês ficarem cientes. Bom, gente, primeiro, antes de mais nada, boa noite para todos, para todas. Eu queria começar falando um pouco sobre algumas sugestões assim de comportamento, de etiqueta, digamos assim, nesse ambiente virtual, que eu sempre faço, acho que todo mundo está acostumado, mas só para reforçar. Bom, primeiro, eu peço para todo mundo deixar os microfones desligados para evitar ruído enquanto a gente estiver conversando aqui. Vocês abram o microfone só na hora de falar. Em compensação, a câmera é o contrário, eu peço para deixar ligado, né, na medida do possível, é claro, que eu sei que nem todo mundo pode ligar as câmeras, ou às vezes está em trânsito, às vezes está numa situação que não permite, mas quem puder, eu peço para fazer isso, porque a gente já está aí com essa interação comprometida à distância, mas a câmera torna as coisas um pouco mais humanas, não é? Ou seja, a gente se sente menos louco olhando para a tela do computador, assim, e na hora que a gente vê que existem pessoas do outro lado, a coisa fica mais normal. Enfim, então fica aí esse pedido. Outra sugestão que eu queria dar é dizer que a gente pode utilizar, eu gostaria de sugerir que a gente faça isso, usar o espaço do chat aqui na lateral. Eu vi que algumas pessoas já postaram ali alguma coisa, mas eu acho que é uma ferramenta muito interessante que permite que a gente mantenha uma espécie de conversa paralela, né? Enquanto alguém está falando, a gente pode fazer um comentário, indicar um texto, um link para alguma coisa, um vídeo e tal. Tudo isso fica até melhor no chat, né? Que já é só clicar ali para ter acesso a esses materiais. E permite também que, às vezes, a gente está discutindo uma questão, a pessoa quer fazer só um comentário, não necessariamente ela precisa tomar a palavra para isso, ela pode usar o chat para a gente ter uma coisa mais dinâmica, né? Então fica essa sugestão da gente usando o chat, mas quero deixar claro que todo mundo é bem-vindo para se manifestar, quem quiser falar é só levantar a mão, eu vejo que a mãozinha está levantada e passa a palavra para a pessoa e tal, então assim, todo mundo fica à vontade também para se manifestar. Bom, agora aí eu vou começar, então, me apresentando o grupo e falando um pouco sobre a dinâmica dos nossos encontros e os temas que nós vamos trabalhar agora nesse semestre. O meu nome está escrito aqui. Agora todo mundo sabe o nome de todas as pessoas, né? Fica escrito embaixo das pessoas o nome delas, né? Enfim, se bem que tem umas pessoas que têm o um nome assim de celular, Nokia, não sei o que, mas o meu nome está aqui, Marco Antônio. Eu sou professor da Faculdade de Direito da UFMG desde 2017, mas esse grupo ele antecede a minha entrada como professor na Faculdade de Direito, porque ele começou em 2015, quando eu, na época, era um pesquisador de pós-doutorado vinculado ao Departamento de Filosofia, eu ficava na Fafiche, e lecionava também para os alunos e trabalhava normalmente com uma disciplina que os alunos do curso de Direito fazem no primeiro período, que é a Introdução à Filosofia Ética. E, na ocasião, eu tinha lecionado para uma turma do Direito e eles me procuraram com a intenção de criar um grupo de estudos que eles tinham interesse de aprofundar mais, e especialmente eles estavam especialmente interessados em ler mais Foucault e tal, e eu montei um grupo de estudos e comecei aí na Faculdade de Direito em 2015, antes de ter ingressado, ter feito concurso e entrado como professor. Esse grupo começou, então, lendo Foucault. Nós lemos Vigiar e Punir, Em Defesa da Sociedade, Nascimento da Biopolítica, a Sociedade Punitiva, enfim, vários cursos, né, livros do Foucault. E depois de um determinado tempo, lendo só Foucault, eu comecei a ampliar o leque de leituras para diferentes textos de pensadores políticos contemporâneos. A gente leu Agamben, leu Expósito, depois fomos ler a Butler, lemos durante vários semestres diferentes textos da Judith Butler, lemos mais recentemente o, o Achille Mbembe, também diferentes livros dele, e agora, no semestre passado, nós, enfim, ampliamos assim para três pensadoras também mais contemporâneas. Lemos a Wendy Brown,
lemos o Samburcier e lemos a Lilia Schwartz, né, que foram as últimas leituras do nosso grupo no semestre passado. Enfim, então, já tem algum tempo que eu venho conduzindo esse grupo e a ideia é ter um espaço para ler e discutir trabalhos de pensadores e pensadoras políticos que trabalham em questões políticas contemporâneas. Dessa vez, a gente está fazendo, o texto mais antigo que a gente vai ler no grupo de estudo vai ser agora o Fanon, o livro dele, que é o primeiro livro dele, de 1952, a edição original desse texto, né? Então, um texto mais antigo, mas que, apesar dessa idade que o texto tem hoje, ele é extremamente atual, para começar, e mais do que isso, ele é extremamente influente, ou seja, ele influenciou muitas pessoas que hoje escrevem sobre essas questões, especialmente sobre a questão racial, a luta antirracista, mas não só, questão decolonial, enfim, várias outras questões. E o Fanon é uma referência muito importante, então já tinha algum tempo que eu tinha a intenção de parar para ler a obra dele com mais calma, ter a oportunidade de discutir sobre isso, e o pessoal que participa desse grupo, que está aqui agora, também, em geral, demandava isso, né? Eu pedia para que Fanon fosse um dos temas, um dos autores que a gente trabalhasse aqui no grupo. Então, resolvi fazer isso, dessa vez, com o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse livro. Antes, eu queria destacar que eu não estou sozinho nesse grupo. Além de todos os participantes, existem aquelas pessoas que me ajudam a organizar o grupo, a divulgar, enfim, a preparar, a selecionar, inclusive, o material. E eu queria fazer referência a essas pessoas, que eu estou vendo aqui a carinha de alguma delas. A Márcia, são 4 pessoas, mulheres, que estão aí junto comigo, trabalhando na organização do grupo. A Márcia, que é minha orientanda do mestrado, atualmente. A Gabi, Gabriela, que está aqui também, a carinha dela, tá uma do lado, do meu lado, outra do outro, né? E a Gabi está concluindo, aliás, já concluiu, né? Está concluindo o mestrado, não concluiu ainda não, né? Está para concluir o mestrado na faculdade, com o Marcelo Maciel, que é um colega de linha no programa de pós-graduação. Além disso, a Isabela, que eu vi que ligou e desligou a câmera, mas que ela está em trânsito, né? A Isabela defendeu recentemente o mestrado comigo lá na Faculdade de Direito, e tem ainda a Zilda, que eu estou vendo que ainda não entrou aqui no grupo, mas que é a minha orientanda no doutorado, no programa de pós lá da Faculdade de Direito. Então, são essas pessoas que estão aí também, junto comigo, organizando esse grupo. Bem, hoje, como é o nosso primeiro encontro, eu vou tirar para a gente conversar um pouco mais livremente sobre a escolha desse texto, sobre o tipo de coisa que a gente vai encontrar pela frente, e também sobre a dinâmica dos encontros. Eu disponibilizei esse arquivo aqui para vocês, que tem o cronograma dos estudos. Então, hoje é só um primeiro encontro. Eu selecionei todos os paratextos, né, prefácios, textos introdutórios que falam sobre o autor e tal, que aparecem nessa edição aqui, que é a edição da editora Ubu, do Pele Negra, Máscaras Brancas, que é uma edição mais recente, que eu acho que é uma edição mais interessante, mas eu disponibilizei para vocês também outras edições que estão lá no Dropbox, que eu deixei lá, desse texto. Tem várias edições, né? Esse texto é antigo, né? Não só edições aqui no Brasil, mas edições francesas, a edição, né, original, que são na França, a edição inglesa e outras edições, eu deixei disponível lá também. Mas o que eu vou utilizar aqui, que eu vou seguir, é essa edição mais recente para o português. E vou falar um pouco sobre esses, então, paratextos que eu indiquei que vocês lessem, mais como para vocês se familiarizarem com o tema, com o autor, e saberem um pouco melhor por onde passa, embora Fanon, acho que dispensa apresentações, é um autor já, enfim, muito lido, né, que tem vários, que repercute de diferentes maneiras, muito citado, então todo mundo já deve saber mais ou menos de quem se trata, mas
sob o risco de ser repetitivo, eu vou simplesmente recordar algumas coisas aqui que eu acho importantes. Bom, então, além do cronograma das atividades, data por data, só lembrando, então, que hoje é só uma apresentação. Semana que vem a gente não vai ter o encontro por conta do feriado, na terça-feira da semana que vem, mas retornamos, então, na terça-feira seguinte, daqui 15 dias, aí sim, para discutir já o primeiro capítulo do livro, que é sobre a questão da linguagem, né? E aí a gente vai seguindo o livro de acordo com o que o cronograma estabelece. E a gente vai assim até o final do ano. No final do ano, no dia 14 de dezembro, a gente finaliza a leitura do Pele Negra, Máscaras Brancas, esse livro do Frantz Fanon. E aí a gente vai fazer um recesso de final de ano e retornar lá no dia 11 de janeiro, já no ano que vem, porque na UFMG, apesar de ser janeiro e apesar de ser o ano seguinte, nós ainda estaremos no mesmo semestre, né? Porque, afinal de contas, o calendário está todo dançado ainda. Para finalizar o semestre, eu propus uma outra leitura. Deixa eu pegar aqui até. Tá aqui. A leitura desse livro, A Força da Não Violência. Aliás, desculpa, é esse livro. Esse mesmo. A Força da Não Violência, da Judith Butler. A gente vai ler também o livro todo, ele é um livro razoavelmente pequeno, né? Então vai dar para a gente fazer isso em poucos encontros, a partir do dia 11 de janeiro, e a gente conclui no dia 15 de fevereiro, né, com o debate final e a leitura do último capítulo desse livro da Judith Butler. Então a gente vai falar de Fanon e Butler, mas são dois módulos distintos. Então, obviamente, quem tiver interesse de participar só do primeiro é bem-vindo, quem tiver interesse de participar do segundo é igualmente bem-vindo, quem tiver interesse de participar dos dois, melhor ainda. Enfim, então, simplesmente vamos seguir dessa maneira, começando com o Frantz Fanon. Ok. Outra coisa que eu queria também já sugerir, nessa folha, além do cronograma, eu deixei no final o link. Eu vi que as pessoas estavam perguntando o link para entrar na reunião, vai ser sempre o mesmo link, e ele está já indicado nessa folha, e é aquele que eu disponibilizei também e tal. Mas sempre que eu abrir a sala, eu mando o link, até para facilitar as coisas, que aí basta clicar lá, não precisa ficar procurando o link, mas ele está aqui na folha também. Tem o link que leva para a pasta do Dropbox, onde eu deixei os textos do Frantz Fanon, e vou deixar mais textos lá, todo texto complementar que a gente for conversando aqui, que aparecer e que eu tiver disponível em PDF, eu deixo lá e compartilho com vocês nessa pasta do Dropbox. E, além disso, tem um link para o Google Form, né, para vocês preencherem um formulário. Eu queria só deixar claro como é que funciona a questão do grupo de estudos, de um ponto de vista assim, burocrático. O formulário é simplesmente para a gente ter o nome e as informações dos participantes do grupo para repassar isso para o NIEP, que é o órgão da Faculdade de Direito que gerencia essas atividades complementares e de extensão e grupos de estudo, e que confere depois os certificados de participação para quem acompanhar aqui o grupo. Enfim, então, quem não tiver interesse no certificado de participação também não precisa preencher o formulário, né? Basta acompanhar aqui as nossas reuniões, acompanhar o debate lá no WhatsApp, enfim. Mas, quem tiver interesse, basta preencher lá, colocar os seus dados. Aqueles dados são os dados que a gente passa para o NIEP. E com relação à obtenção desses certificados, quando terminar o semestre, que eu vou, agora, essa semana, passar para o NIEP a informação dos participantes. E depois, no final do semestre, eu passo o nome daqueles que acompanharam o grupo, para que eles possam conferir, atribuir os certificados. Então, tem que esperar o final do semestre. Assim que eu fizer isso, eu informo no grupo, para que vocês possam, por e-mail isso, mandar um e-mail para o NIEP e pedir os seus certificados. Bom, e com relação à frequência, como esse é um grupo que permite a participação assíncrona, né? Ou seja, a gente vai gravar, o vídeo vai ficar disponível para quem quiser assistir depois, quem não puder estar aqui na hora e tal. Então, eu também não vou realizar nenhum tipo de lista, nada, para aferir frequências, né? Eu vou considerar aqui a lista inicial de quem tem interesse de acompanhar,
e no final do semestre eu simplesmente vou perguntar para vocês quem pôde acompanhar e quem não pôde. Quem não pôde diz, não deu, tal, e retira o nome, então, para conferir o certificado. Então, eu vou me basear nisso, né? Ou seja, na autodeclaração de vocês no final do semestre, não vou ficar com essa chatice de lista, né, circulando por aqui, nada disso, né? Até porque, como eu disse, também é possível acompanhar assincronamente. Bom, outro... tem gente que falando que preencheu o formulário e não recebeu o e-mail. Bom, eu não sei o que pode ter acontecido. A Gabi tinha me dito, né, que parece que tinha um probleminha qualquer que foi corrigido depois, não é, na resposta automática. Isso, vocês não eu acho que vocês não iam receber e-mail de confirmação, mas enviou, se apareceu a mensagem final, estão inscritos no formulário do Google. E para quem está com aquele link expirado, eu vou mandar aqui o link certo, porque o WhatsApp, ele troca o link às vezes, então houve essa inconsistência aí no início, mas vou mandar aqui. Ótimo. Enfim, mas então, talvez não tenha esse e-mail, né? Seja simplesmente a informação que aparece lá, não é? Mas, de qualquer maneira, depois a gente pode... enfim, pegou a informação, clica e entra a sugestão, entra no grupo do WhatsApp, porque é lá no grupo do WhatsApp que a gente tira as dúvidas, compartilha o material, os links, conversa, né? Divulga eventos e por aí vai. Aí o link para entrar no grupo, ótimo. E outra sugestão que eu queria fazer para vocês, porque normalmente, no dia do primeiro encontro assim, do grupo, eu fazia uma rodada de apresentação, porque tem muita gente nova aqui que eu não conheço, tem muita gente que eu já conheço, outros novos, e aí eu pedi para as pessoas se apresentarem, o nome delas, de onde elas são, o curso que elas fazem, né, se está no mestrado, doutorado, na graduação, o que anda estudando. Só que, como o grupo está com bastante gente, eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai perder muito tempo, assim, vai ficar a noite inteira só se apresentando, não é? Então, eu vou fazer uma sugestão de vocês escreverem no chat uma breve apresentação de vocês. E aí, enquanto a gente está conversando aqui, dá para ir lendo a apresentação de vocês. Quem são, o que estudam, que nível que está, e tarará, tarará. E peço para vocês fazerem isso, e se eu não conseguir ler tudo, pode ficar tranquilo, porque o Zoom grava tudo, vídeo, som, texto, né? Então, depois, quando eu pegar a gravação do vídeo, eu leio a apresentação de vocês, para eu conhecer um pouco mais, me interessa saber isso também, qual que é o perfil, né, das pessoas que estão aqui, o que andam estudando, né, de onde elas são. Isso, aliás, é uma das coisas que eu gosto muito nesse formato virtual de grupo de estudos, é a possibilidade de receber pessoas de vários lugares diferentes, não só de áreas diferentes. Esse grupo sempre foi muito interdisciplinar, sempre teve pessoas no interior dele, assim, de fora da área do direito, né, da filosofia, de outras áreas, mas, para além disso, essa possibilidade de acolher pessoas de vários lugares, eu acho muito interessante. Então, podem fazer suas apresentações, talvez vocês fiquem até mais à vontade de fazer isso por escrito, sem precisar ficar falando aí na câmera para todo mundo. Ok, então está aí feito esse convite. Vamos lá começar a falar um pouco desse livro. Primeiro, realmente, tem várias coisas espantosas, assim, tanto no livro, nesse livro, quanto no autor desse livro, que é o Frantz Fanon. Para quem não conhece o Fanon, ou conhece pouco do Frantz Fanon, ele é um cara que nasceu na ilha de Martinique. Né? Martinique é uma colônia francesa, né? Um département, né, francês, o Fanon teve uma formação médica, ele foi estudar na França, etc., se formou médico, psiquiatra, desde muito jovem, né, aliás, num dos prefácios aqui desse livro, foi dito que ele tinha a intenção de escrever. Ele já tinha esse projeto desde muito novo e era a intenção dele fazer isso como um trabalho de conclusão de curso, no curso na formação de psiquiatria. Só que essa proposta foi recusada, porque consideraram que isso não era adequado ao curso de psiquiatria, etc. Então, ele fez lá um outro trabalho acadêmico, né, para obter o título, e veio a finalizar a redação desse livro um tempo depois. E publicou ainda muito jovem, porque ele publicou esse livro em 1952,
ou seja, ele devia ter 20 e poucos anos, 26, 25, 26 anos, né? Ou seja, um rapaz ainda muito novo. Eu não posso nem ouvir essas coisas, senão como é que o cara escreveu isso com 26 anos de idade, né? Bom, mas, enfim, então, é um autor começou muito cedo. Esse livro até, enfim, impressionou um pouco algumas pessoas, mas ele não teve uma repercussão assim imediata, grande, no momento de seu lançamento. Ele ficou ali meio esquecido inicialmente. E o Frantz Fanon depois veio, enfim, ele escreveu muitas coisas ao longo da vida dele, ele tem uma erudição muito grande. Aliás, é uma coisa rara nesse domínio, né? Uma pessoa com uma formação médica, que é o caso dele, mas que tem, obviamente, grande erudição assim, literária, filosófica, conhecia, né, pensadores decoloniais, negros, etc., diferentes partes do mundo, especialmente da América, aqui, da América do Norte, das Antilhas. Foi aluno do Aimé Césaire, né, enfim, tem uma série de elementos assim, no Frantz Fanon que são curiosos, e ele vai para a Argélia, isso nos anos aí 60, vai participar da guerra, né, pela independência da Argélia. Infelizmente, isso nos anos 50 e 60, né, final dos anos 50, início dos anos 60, e ele acaba morrendo antes da conclusão dessa guerra, acho que um ano antes da Argélia obter sua independência. Então, ele não vê o final da guerra, que ele atuou, né, diretamente, de diferentes formas, e ele morreu muito jovem, né, aos 36 anos de idade, ele morreu de câncer, né, de leucemia, nos Estados Unidos. Enfim, então é uma vida dessas que impressiona pelo caráter efêmero, né, em pouco tempo, um período de mais ou menos 10 anos, né, se a gente considerar que esse livro, que é o primeiro livro dele, foi publicado em 1952, e ele morreu em 62, se não me engano, ou 61, ou seja, em um período aí de 10 anos, que foi o tempo de produção intelectual, né, de luta, né, porque ele não é só um teórico, ele foi alguém que se engajou na luta, numa guerra, não só na guerra, né, de independência da Argélia, mas também na Segunda Guerra Mundial. Ele foi soldado, né, que lutou ao lado dos franceses nessa guerra. Mas, enfim, então é uma vida daquelas, parece um relato assim meio Rambo, né, aquela pessoa que faz 1 milhão de coisas, cheio de aventuras, tarará, e morre jovem, né, e produz uma série de obras extremamente geniais, impactantes e tal. Por um lado, fica uma sensação assim, de que é uma pena, né, que ele tenha morrido tão jovem, assim, né, porque ele poderia ter contribuído muito mais, né, poderia ter produzido muito mais. Mas, por outro, também fica uma sensação de que talvez o caráter mais impactante seja justamente porque nós só temos dele essas obras da juventude, vamos dizer. Ele só teve juventude, né? Não existe o Fanon maduro, digamos assim. Existe um jovem pensador revolucionário, né, etc. Né? E mesmo num período tão curto, ainda há toda uma discussão sobre mudança no pensamento dele. Isso, os textos aqui introdutórios trazem muito isso, né? Uma discussão sobre, com uma comparação, sobretudo, que é feita entre esse livro, O Pele Negra, Máscaras Brancas, e o último livro que ele escreveu, Os Condenados da Terra, né? Que é o livro que vai... Esse livro, sim, publicado logo quando ele morre, né? Lá em 62, 61, por aí, que foi prefaciado pelo Jean-Paul Sartre, né? E talvez pela grande notoriedade do prefaciador dessa obra, o livro teve uma penetração muito maior, né? O livro Os Condenados da Terra, isso na época, nos anos 60, e depois há um debate, digamos assim, grande, no sentido de que a obra posterior, a última obra dele, seria uma obra mais claramente revolucionária, engajada, enquanto essa primeira obra seria uma obra mais de discussão da questão da constituição psíquica, né, do sujeito inferiorizado, racializado, etc. Enfim, a gente vai poder, obviamente, falar um pouco sobre isso. Eu acho que, e os textos aqui introdutórios ressaltam um pouco isso, que, de certa maneira, a recepção do trabalho do Frantz Fanon acabou sendo muito influenciado pela leitura, inicialmente, dos Condenados da Terra,
e pelo problema da violência, né? Todo o debate envolvendo a possibilidade, digamos assim, das lutas revolucionárias usarem de instrumentos, né, violentos, digamos assim, de ações violentas, e dessas ações serem legitimadas, ou consideradas legítimas, digamos assim. E isso vai fazer recair sobre o Fanon de uma maneira bastante injusta, né, e bastante também sem se dar conta, digamos assim, dos meandros ali do que ele estava dizendo, a ideia de que ele seria uma espécie de revolucionário radical que simplesmente defende o uso da violência e por aí vai, né? E essa imagem de um Fanon radicalizado, digamos assim, e violento, ela contaminou em grande medida uma primeira recepção dele, vamos colocar assim. Isso aparece num texto dos anos 60, que é justamente sobre a violência, um texto muito famoso, que é o texto da Hannah Arendt, né, o discurso da Hannah Arendt sobre a violência. Quem já leu esse texto sabe muito bem que a Hannah Arendt, a primeira parte inteira desse ensaio, ela faz uma crítica aos movimentos políticos dos anos 60, que ela via, sobretudo nos Estados Unidos, onde ela vivia na época, o Black Panthers, né, os Panteras Negras, né, e outros movimentos estudantis norte-americanos daquela época, né, isso após maio de 68, enfim, esse livro, né, esse ensaio de 69, enfim, a Hannah Arendt identifica numa linhagem, assim, digamos assim, de pensamento revolucionário, uma predisposição para a violência, ou para o uso da violência, que ela vai basicamente se debruçar sobre isso para criticar essa possibilidade, para recusar a violência como um instrumento de ação política legítima, seja qual for. Enfim, então esse é um ensaio que tem um impacto grande, uma autora, né, pensadora política muito influente, que é Hannah Arendt, e que é bastante crítica, não só ao Frantz Fanon, mas é um conjunto, né, digamos assim, de pensadores e perspectivas políticas revolucionárias daquela época, dos anos 60. Bom, então isso marca uma primeira, vamos dizer assim, recepção do Frantz Fanon, mas depois acho, não é à toa que esse livro talvez até me interesse mais nesse momento, porque eu acho que várias discussões mais contemporâneas, que têm a ver com questões identitárias, questões decoloniais, de construção desse sujeito subalternizado, etc. Essas questões fizeram as pessoas voltar com um olhar assim, muito, muito mais interessado nessa obra primeira, esse livro que não tinha gerado tanta repercussão inicialmente, do Frantz Fanon. Ou seja, hoje, talvez, tem muita gente interessada em reler Pele Negra, Máscaras Brancas, talvez até mais do que Os Condenados da Terra, que foi a obra que popularizou mais o nome do Frantz Fanon nos anos 60. Né? E ele tem uma história curiosa de recepção, né? Porque nos anos 60 ele se torna conhecido, sobretudo por causa dos Condenados da Terra. Depois ele é meio ostracizado, considerado um autor radical demais, que defende a violência, talvez por influência dessas críticas todas, da Hannah Arendt e de outros. E ele fica um pouco meio colocado de escanteio, né? Ou seja, o movimento antirracista, etc., obviamente sempre continuou lendo o Frantz Fanon, mas ele não adquiriu aquela penetração maior no mundo acadêmico, mundo afora, e acho que de um tempo para cá o interesse no Frantz Fanon vem aumentando novamente, assim, e por outra via, não necessariamente pela via do debate sobre a violência, que foi o que caracterizou essa recepção dele dos anos 60. Bom, então, isso eu estou sintetizando um pouco várias coisas que aparecem nesses prefácios, né? Eu vou agora colocar uma outra questão, né, sobre o meu interesse específico em voltar nesse livro, em ler ele com calma, e, aliás, vou falar um pouco sobre como que eu penso a ideia mesmo de organizar grupos de estudo como esse. Isso aqui não é uma aula, né? Hoje eu estou falando demais, mas daqui a pouco eu vou dizer para vocês que a ideia é que a gente tenha sempre um relator, alguém que vai ser responsável por conduzir a conversa, e eu quero que a gente tenha um espaço mais de diálogo, menos de apresentações e mais de conversa a partir do texto, para a gente ir além do texto, trazer questões atuais,
fazer críticas, colocar questões, ou seja, para a gente pensar a partir do texto. Né? O que eu gostaria é de incentivar que a gente faça da seguinte maneira, né? Porque se for para só ler o texto e ficar resumindo o que já está no texto, né, eu acho que a coisa fica menos produtiva. Acho que a gente pode pressupor, obviamente, que as pessoas leram o texto antes dos encontros, isso aqui é um grupo de estudo, né? Então, a ideia é ler junto o texto, né? Leiam os textos, venham para os encontros, e aí a gente pode, portanto, pressupor que todo mundo leu e começar uma conversa a partir do texto. Né? Ou seja, tudo bem que a gente vai retomar pontos centrais, nesse capítulo tal tema aparece, ele diz isso, diz aquilo, mas a minha intenção é que a gente parta do texto. O texto seja uma espécie de dispositivo que vai desencadear, digamos assim, um conjunto de considerações, de conversas. Quem participou do grupo nos últimos semestres sabe muito bem disso. É muito comum a gente pegar um texto e, no final das contas, a gente fala de vários assuntos tal, e vai muito longe, né? A conversa não fica... E eu acho isso interessante, ou seja, não ficar preso demais a vamos comentar cada parágrafo desse texto. A ideia não é essa, a ideia é a gente ter possibilidade de questionar, de colocar outras questões, trazer casos, coisas que estão acontecendo no mundo hoje para ilustrar, enfim, para que a gente possa pensar o nosso mundo a partir desses estudos, né, um esforço crítico. Bem, então essa é a sugestão. Para que a gente possa fazer isso ao longo do semestre, eu proponho que a gente tenha, e a gente já faz assim no grupo há mais tempo, que a gente tenha sempre um relator. O relator é aquele que vai, relatar, né, digamos, dizer, o texto, capítulo que a gente vai conversar sobre ele hoje, mais ou menos trata disso, daquilo outro, e a pessoa vai ser responsável por, de certa maneira, conduzir o debate, organizar a discussão, trazer questões, trazer casos para a gente conversar sobre ele, enfim, fazer as suas críticas e ouvir o que os outros consideram. Enfim, é uma pessoa que vai ser uma espécie de condutora da conversa, para a gente não ficar também perdido aqui, ninguém sabe o que dizer, tal, tem uma pessoa que fica responsável por isso. Hoje eu estou falando mais, porque é o primeiro dia, mas a ideia é que cada dia a gente tem uma relatoria, a pessoa assuma mais a palavra, e eu vou ficar numa posição de um debatedor, como todos aqui que participam do grupo, todos os participantes. Tá ok? Bom, isso aí, depois a gente vai, quem já tiver interesse de falar sobre um desses capítulos, assumir essa relatoria, fica à vontade, já pode se manifestar. Quem que pode? Márcia, você pode olhar isso, então, de organizar as relatorias e ir perguntando para o pessoal, que aí vai fazendo uma agenda, e pode ter um relator, pode ter dois, às vezes, dependendo do capítulo, e a gente vai conduzindo dessa maneira, né, com as pessoas, com vocês mesmos, conduzindo os debates. O que é mesmo que eu ia falar? Bom, então vamos lá começar. Uma última questão que eu queria tratar era justamente sobre o meu interesse nesse livro especificamente. Bom, tem uma questão que é colocada aqui, que é claramente uma questão envolvida numa luta antirracista, tá? E decolonial. Então, o Frantz Fanon é famoso justamente por isso, mas tem um ponto especificamente que eu acho que torna esse livro assim, uma leitura muito instigante e é proposital, ou seja, ele se propôs a escrever esse livro como, de certa maneira, um livro que provoca os seus leitores, sejam eles negros, sejam eles brancos, mas é um livro que provoca as pessoas a se colocarem, de certa maneira, em questão, né, a problematizarem o seu lugar dentro desse mundo racializado que a gente vive, né? Da perspectiva do leitor negro, né, é muito claro o interesse do Frantz Fanon de alguma maneira, descrever como há um conjunto de ações que são basicamente decorrentes da experiência colonial, que produzem uma série, digamos assim, de distúrbios psíquicos mesmo. Né? Há toda uma construção psíquica, no nível mesmo, dessas subjetividades que são construídas a partir da experiência colonial, racista, etc., e que não é simplesmente uma experiência de imposição, não é só uma experiência na qual um conjunto de valores ou uma pretensa superioridade é afirmada e imposta. É uma imposição que, junto com ela, há também uma internalização
desse processo. Ou seja, a própria pessoa subalternizada, inferiorizada, racializada, ela sofre um processo, é um processo de natureza psíquica, na qual ela interioriza essas mesmas construções que a oprimem, percebe? Então, a opressão, em outras palavras, ela tem uma dimensão externa, imposta, mas ela tem uma dimensão psíquica, interna, né? A pessoa mesma, de alguma maneira, internalizando e se impondo um conjunto de valores, de perspectivas e por aí vai, né? Então, eu acho que uma das propostas do livro, do Frantz Fanon, é justamente compreender esse processo, descrever esse processo e provocar uma espécie de conscientização, ou seja, as pessoas poderem trabalhar, né? Obviamente não basta simplesmente saber que isso acontece, mas há todo um trabalho psíquico de libertação e o livro é um convite para que as pessoas, né, agora pensando especialmente nos leitores negros, para que eles realizem esse trabalho, digamos assim, sobre si mesmos, né? Um trabalho que é um trabalho de libertação, né? Esse é um aspecto, né, do livro. Mas tem um outro aspecto, né? E como eu disse, ele não é simplesmente um livro voltado para leitores negros, é voltado também para os leitores brancos, né? E tem uma tese que me parece assim, muito interessante no Frantz Fanon, que é justamente se dar conta de que não existe o negro sem o branco, né? Nem o branco sem o negro, num certo sentido, porque essa é uma construção que se faz justamente por meio de uma espécie de oposição, de superioridade e inferioridade. Mas a construção do negro se faz junto com a construção do branco, né? Então, desconstruir esse lugar racializado, esse sujeito racializado, envolve também desconstruir esse outro lugar de um sujeito que se vê como não racializado, né, como uma espécie de universal humano, né, como se o branco tivesse numa posição não racializada, né, de um humano na sua forma mais autêntica ou pura, né, que não é associada a uma raça, digamos assim. Enfim, isso também precisa ser desconstruído, esse lugar da universalidade humana, digamos assim, assumido pelo branco. E mais, né, há uma dimensão de libertação por parte do próprio opressor. Isso eu acho que é um lado assim, muito interessante do pensamento do Fanon, né? Ou seja, num certo sentido, o racismo ele não é simplesmente opressor para aquele sujeito racializado, ele é opressor também para quem está na posição supostamente privilegiada dessa relação. O racismo, em certo sentido, ele é uma construção, pelo menos se a gente pensar em termos psíquicos, que é danosa para todo mundo que está envolvido na relação, seja na condição de negro, seja na condição de branco. É uma relação psiquicamente perversa, digamos assim, para todo mundo que se coloca nessa relação. Agora, é claro, né, dizer que ela é perversa também para quem está na posição do opressor, né, do branco, né, não quer dizer, e que ele também tem que fazer um esforço de libertação, percebam? O esforço de libertação não é só de quem está na condição oprimida, mas também do opressor, que também é vítima, de certa maneira, dessa relação racializada. Só que as formas de libertação não são simétricas, né? Ou seja, não é o mesmo tipo de esforço e nem o mesmo tipo de risco que está colocado para esses leitores que ocupam posições diferentes, o branco e o negro, né? Tem até uma passagem, depois eu vou tentar encontrar aqui para a gente conversar sobre ela, em que é dito isso, né? Ou seja, obviamente, para um leitor branco como eu, por exemplo, parece que a situação ela não é simétrica justamente por isso, porque ela parece mais confortável. Ela é confortável demais. É algo tipo assim, é como se eu percebesse a importância de superar isso, de se libertar dessa relação, de acabar, de ir para além da raça, né? De se colocar numa outra experiência de humanidade, etc., mas, ao mesmo tempo, é aquilo que o texto diz, né? Parece que, do ponto de vista do branco, essa luta pode ser gradual, ela pode ser para amanhã. Ele não está sofrendo isso na pele agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Na hora que acorda até a hora que dorme, etc. Então, parece que há toda uma espécie de conforto nessa superação. O lugar que as pessoas ocupam, ainda que todas sejam, de maneiras diferentes, vítimas, elas não assumem riscos, os mesmos riscos, elas não vivem as mesmas experiências, elas não são submetidas às mesmas condições. Então, há uma diferença óbvia do ponto de vista
do lugar a que as pessoas ocupam diante desse texto e da maneira e do esforço e da luta que cada um conduz. Mas, assim, apesar dessas diferenças, que eu acho que a gente precisa considerar e, obviamente, ter consciência delas, acho que, no fundo, tem uma mensagem que é a mais importante aqui para a gente e que torna o livro uma leitura obrigatória para todo mundo, né? Que o esforço de libertação é um esforço de todos nós, de maneiras diferentes, a partir de posições diferentes, mas todos somos, de alguma forma, vítimas e todos nós precisamos fazer um esforço de transformação de nós mesmos e do mundo que a gente vive, né? Enfim, então, e nesse sentido o livro ele é dirigido para todo mundo, né? E o Frantz Fanon diz isso logo no começo do livro, logo na sua introdução, né? Essa ideia de que há um esforço a ser realizado por cada um de nós, de diferentes maneiras, das posições que cada um de nós tem nesse mundo, mas há uma necessidade de transformação. Bom, então acho que essa é uma ideia inicial. Vamos colocar, então, e aí, à medida que eu for passando pelos textos aqui, mais introdutórios, vocês podem ir pedindo a palavra também, quem tiver consideração. O prefácio que abre o livro, que é escrito pela Grada Quilomba. A Grada Quilomba é uma das autoras que está na nossa lista de leituras, o pessoal da organização do grupo sabe disso, né? Um dos livros, está aqui até o livro dela, ó, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. A Grada Quilomba é uma pensadora portuguesa, enfim, e que tem esse livro, né, que fala de episódios do racismo cotidiano, mas tem uma produção vasta. Ela escreveu um prefácio assim, bastante curto para esse livro, e basicamente ela chama atenção para o quanto esse livro foi importante para ela, a leitura desse livro, como que esse livro caiu nas mãos dela, né, quando ela, se me lembro bem, ela estava preparando a tese dela de doutorado, né, e de alguma maneira esse livro caiu nas mãos dela, e como também, né, uma coisa que ela chama atenção nesse prefácio é para um limite na reflexão do Fanon, que diz respeito especialmente à questão de gênero, não é? A gente vai ver isso em diferentes momentos, uma certa um conjunto de reservas, vamos dizer assim, críticas em relação ao Fanon, pelo fato dele não ter levado, digamos assim, com a mesma radicalidade que ele levou, por exemplo, a sua reflexão sobre a raça, ele não faz a mesma coisa em relação ao gênero. Isso a gente pode pensar em vários motivos. A começar, mas aí a gente poderia considerar que ele foi extremamente inovador na problematização da questão racial, mas que o gênero não foi uma questão que tocava ele diretamente, para começar na condição de homem, etc. Mas, para além disso, não era uma questão colocada nos anos 50, pelo menos não nos mesmos termos que vem sendo colocada já algum mais recentemente. Enfim, por vários motivos, é uma limitação, a gente pode considerar assim, do pensamento dele. Mas acho que, em alguns momentos, a gente vai perceber isso, né, uma certa misoginia, né, uma dificuldade para lidar com esse tema, um limite para lidar com essas questões, e a gente pode, obviamente, fazer uma leitura crítica disso, né, para apontar para isso, né, olhar para isso e apontar. A gente não tem que ficar aqui também defendendo todas as coisas que um autor diz, né, pelo contrário. Mas eu acho que é interessante a gente já começar a leitura sabendo que, se alguém está esperando desse livro uma reflexão mais aprofundada sobre a questão de gênero, talvez essa não seja a leitura mais indicada, né? Ou seja, não é esse o tema que o Frantz Fanon mais contribui para o debate crítico, é a questão, sobretudo, colonial e antirracista. Ok, então, não sei se alguém tem mais algum comentário, mas é um prefácio bem curto, né, que a Grada Quilomba escreve. Quanto à introdução do livro, né, a primeira coisa que chama atenção, o estilo. Quem leu aqui a introdução deve ter percebido como que é um texto que tem um estilo ensaístico e muito provocativo, né? As frases assim são meio curtas, tem um caráter meio enigmático às vezes, né? Deixam 3 pontos, é uma sugestão, etc. Mas claramente a intenção do Fanon ao escrever, inclusive dessa maneira, a sua introdução, é provocar um certo... é fazer um convite no qual a pessoa se sente um pouco também chamada a desvendar um certo enigma. E, no fundo, esse enigma
diz respeito a si mesma, assim, a quem ela é, a quem nós somos, né? As nossas constituições psíquicas, enfim. E ele diz isso logo no começo, né? Por que escrever esta obra, né? Ele se pergunta e diz: ninguém me pediu que eu fizesse, muito menos aqueles a quem ela se dirige. Então respondo calmamente que existem imbecis demais neste mundo e, tendo dito isto, compete a mim demonstrá-lo, né? Então, obviamente é um texto, uma frase assim provocadora, mas quando ele diz que certamente não foram aqueles a quem ela se dirige, né? Aqui eu fui pensando, por quê? Porque aquele a quem essa obra se dirige é justamente aqueles que estão, de alguma maneira, vivendo essas construções racializadas de superioridade do colonizador, etc., seja ele negro ou branco, seja o branco que traz esses valores racistas, sejam os negros que interiorizaram isso por meio de suas construções psíquicas, etc., mas esses indivíduos que supostamente precisam se libertar, isso é uma questão, aliás, sempre muito interessante, né, curiosa, eles resistem a se dar conta de quem são, né? E dá para entender o porquê dessa resistência, porque é como se essas críticas elas atingissem de uma maneira tal as suas construções psíquicas, o seu eu, né? Aquilo com o qual elas se identificam, que elas acham, aquilo que elas são, em última instância, que lidar com essas críticas, lidar com essa necessidade de transformação é algo extremamente incômodo, extremamente perturbador. É como se alguém basicamente pedisse para você deixar de ser quem você é. Isso não é uma coisa simples, né? Isso não é fácil. Então, não são as próprias pessoas, isso é uma coisa curiosa, né? Não é a própria pessoa que precisa se libertar que pede para que um livro como esse seja escrito, né? Essa é justamente a pessoa que não quer ouvir, porque esse é um assunto incômodo para ela, né? Enfim, e, num certo sentido, tem uma coisa diferente da psicanálise, por exemplo, porque a psicanálise pressupõe que a pessoa busque, né, digamos assim, e ela tenha essa intenção de fazer essa experiência da análise. Aqui não, parece que é uma análise imposta, num certo sentido, ou seja, de certa maneira, você não pede, mas aquilo de alguma maneira, levado até você, né? Enfim, então, o livro não nasce de uma solicitação, vamos dizer assim, feita por aqueles a quem a obra se dirige. Isso é uma coisa curiosa, né? Você escreve para quem não quer te ouvir, para quem não quer ler, para quem não quer saber aquilo que você está dizendo. Bom, primeiro ponto. Outro ponto que me chama a atenção nessa introdução, ele diz o seguinte, que o problema qual que é, né, está na página 22 aqui dessa, eu estou sempre falando da edição da UBU, ele diz, não almejamos nada menos do que libertar o homem de cor de si mesmo. Tá? Ou seja, perceba, ele diz claramente qual que é o objetivo, né, nada menos que libertar, que ele usou o termo homem de cor, né, mas enfim, libertar esses sujeitos racializados de si mesmo. Né? Ou seja, perceba, a libertação é menos uma libertação de um outro opressor externo e é mais uma libertação de si mesmo, é isso que ele está dizendo. Envolve, né, também uma libertação do outro, inclusive a gente vai ver depois assim, o engajamento dele e tal, mas tem uma dimensão claramente psíquica. E aí, uma outra frase polêmica, né? O livro é todo polêmico, né? Enfim, mas uma outra frase polêmica, diz aqui Fanon, para nós, quem adora os negros é tão doente quanto quem os execra. Né? Essa é uma frase que, e ele diz, em sentido inverso, o negro que deseja branquear sua raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Então, aqui a gente tem duas ideias, né? De que a crítica dele não é simplesmente ao racista, ao branco racista. Mas, do ponto de vista do negro, frente a esse outro racista, digamos assim, nós teríamos assim a postura daquele que ou incorpora simplesmente a moral desse outro opressor, né, e quer se fazer branco, né, essa é uma das construções que vai ser criticado, é esse negro que parece querer ser branco, e aí tem quando ele vai falar da linguagem, mas no primeiro capítulo aparece isso, né, o antiliano, o negro das Antilhas, né, que é
fica nas Américas, não é? Ele se sente superior ao negro africano, por exemplo, que ele se considera mais próximo dos brancos, por outros motivos, porque ele fala a língua dos brancos, por exemplo, né? Porque ele está mais próximo, né, da civilização branca, ocidental, etc. Né? Isso é uma das dimensões da doença, percebe? Essa dimensão de um sujeito racializado que investe contra si mesmo, né, por meio desse desejo de querer se aproximar do próprio dominador, né, de se tornar branco, portanto. Esse é digamos, uma das construções a serem criticadas, ou revistas, ou que a gente precisa se libertar delas, de certa maneira. A outra é a do ódio ao branco. Esse também é um ponto interessante, né? Ou seja, claramente o Fanon, pelo menos aqui nesse livro, em nenhum momento ele defende que a resposta deve ser uma resposta de uma espécie de afirmação mítica de uma negritude, digamos assim, que seria de uma espécie de adoração dessa ancestralidade ou de uma suposta cultura negra originária ou algo que o valha. Né? E também não é uma afirmação invertida de ódio, ou seja, se há um ódio racista do branco em relação ao negro, a resposta não deve ser um ódio do negro em relação ao branco. Né? Há um discurso que tem uma dimensão que a gente vai ver por um lado humanista. Né? A libertação, no final das contas, ela não passa por um ódio em relação ao outro, passa justamente por uma superação dessa relação, que é uma relação racializada. Não é? Enfim, então, não é afirmar uma raça contra a outra, mas é eliminar a prática, digamos assim, essa ideia mesmo de que a gente precisa se relacionar enquanto raças distintas, né? Enquanto negros e brancos. Né? Enfim, então, essa é a gente vai poder ver isso ao longo do texto, mas aparece aqui, me parece, essa frase é obviamente, uma indicação de que são duas maneiras de manifestação dessa doença. Essa doença que a colônia, que a experiência da colonização produz em sujeitos racializados, seja o de desejar ser igual àquele que o domina, seja o ódio em relação a esse outro opressor. Bom, bem, aí ainda na introdução, eu estou pegando passagens da introdução, diz o Fanon, veremos ser elaborada ao longo desta obra uma tentativa de compreensão da relação negro-branco. O branco está encerrado em sua brancura e o negro em sua negrura. Então, ele expressa um pouco essa intenção de pensar a relação, percebe? Então, num certo sentido, o que está em jogo não é pensar o negro, nem pensar simplesmente um branco, mas é o branco e o negro enquanto construções que se dão numa relação. E aí diz ele, na sequência, foi unicamente a preocupação de pôr fim a um ciclo vicioso que orientou nossos esforços. É fato, os brancos se consideram superiores aos negros. Mais um fato, os negros querem demonstrar aos brancos, custe o que custar, a riqueza de seu pensamento, o poderio equiparável de sua mente. Como escapar disso? Enfim, então, há aqui uma colocação interessante. O que está em jogo nessa relação é um círculo vicioso. Um círculo que envolve, de um lado, uma afirmação e um sentimento de superioridade, e, de outro, um desejo que é reativo em relação a essa afirmação, essa imposição, de afirmação de si como, e aí demonstrando, não, mas nós também podemos, não, nós também somos, e aí entra num ciclo, né, de afirmação e alimentação. Como escapar disso? E a resposta dele é interessante. Olha, a aposta dele é de que essa questão negra ela necessita de uma interpretação psicanalítica para revelar justamente as anomalias afetivas que são responsáveis por esse edifício complexual, né, por esses complexos relacionados a essas construções raciais.
Então, é urgente, diz o Fanon, é urgente se livrar de uma série de taras, sequelas da fase infantil. Bom, então a gente vai ver aqui uma série de reflexões. Enfim, se tiver alguém da psicologia no nosso grupo, vai poder ajudar a gente, porque eu não sou nenhum leitor assim, versado na psicanálise, enfim, mas vamos tentar, né, na medida do possível, entender os argumentos do Fanon, mas me parece claro que a aposta dele é de que a gente vai precisar entrar nesse nível da interpretação psicanalítica para poder enfrentar esse ciclo vicioso da construção racial. Isso, né, seja para romper o ciclo, ou seja, isso vale para a construção do negro e vale para a construção do branco. São diferentes lugares ou formas de manifestação desse complexo, desse edifício complexual, digamos assim. Na sequência, diz ainda o Fanon que se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo. Econômico, em primeiro lugar, diz ele, e em seguida, por interiorização, ou melhor, por epidermização dessa inferioridade. Então, aqui fica claro que o processo que ele está escrevendo, né, esse complexo de inferioridade, ele nasce de duas coisas. A primeira é, obviamente, dominação econômica, né, o poderio, né, que, obviamente, o colonizador tem sobre os povos colonizados. Né? Mas não é só isso, essa que é a questão. Não é simplesmente uma dominação econômica, não é simplesmente um povo que foi capaz de escravizar outro. É mais do que isso, é também uma experiência de epidermização. Essa dimensão é que talvez seja a grande contribuição do Frantz Fanon para a gente entender o que é a experiência do racismo, né? A complexidade, né? Ou seja, a sua dimensão psíquica. Isso não pode ser ignorado, não é? E veremos, diz ainda na introdução, veremos que a alienação do negro não é uma questão individual. Isso aqui também é reconhecidamente uma das grandes contribuições do Fanon. Veremos que isso não é uma questão individual. Além da filogenia e da ontogenia, existe a sociogenia. Se trata de um sociodiagnóstico. Então é isso, a construção desse complexo, né, de inferioridade racializada é um processo, tem uma dimensão social, não é uma espécie de transtorno individual, é uma sociopatia. Né? Isso é talvez tem uma sociogenia, isso é um dos traços da contribuição mais importantes do Fanon. A Priscila levantou? Pode falar, Priscila, por favor. Oi, tá me ouvindo? Estou sem câmera aqui, minha câmera tá ruim. Tem uma parte aqui na página 27, pelo menos na minha edição, que é um PDF da internet, então não sei como é que tá aí, que ele fala o seguinte: mas também é fato, alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza de seu pensamento, a potência respeitável de seu espírito e como sair desse impasse. E eu achei interessante essa parte porque é parte dessa questão da igualdade, né? Queremos que sejamos tratados como iguais, queremos esse tratamento igual e, ao mesmo tempo, a gente fica ali lutando para que as pessoas nos vejam como iguais e nos tratem como iguais. E isso, assim, passa pela questão do racismo, passa pela questão de gênero, né? Passa tudo. Se você não é, né, esse branco, hétero, cis, enfim, né? Se você não está dentro desse padrão, você vai ser diferenciado, discriminado de alguma maneira. E aí eu achei interessante ele falar, né, como sair desse impasse, porque parece que a gente está sempre querendo, né? Ele vai falar, olha, eu estou escrevendo para aqueles que não querem me ler, não querem me ouvir, e de alguma maneira a gente está nesse impasse o tempo inteiro, né? E aí como sair desse impasse eu achei um problema, porque às vezes a gente fica cansado também, né? Cansado de ficar reivindicando, lutando, reclamando, e essa igualdade que nunca chega, e essa sociedade desigual, né? E eu achei, enfim, eu achei bem interessante ele refletir sobre isso. Priscila, muito interessante você falou, porque essa passagem realmente tem primeiro, esse elemento, né? O quão cansativo é você ter que ficar o tempo inteiro fazendo prova, né, de uma suposta competência ou igualdade, ou etc. Né? Para começar, a simples situação de se ver colocado nessa obrigação de fazer prova de algo, né, já é, por si só, algo
extremamente opressor, né? Então, só isso, né? Mesmo que as pessoas façam sempre prova disso, né? Mas simplesmente ter de fazer já é extremamente opressor. Mas, para além disso, tem uma dimensão nisso que ele diz que é como sair desse ciclo, né? Por que essa situação me parece ainda mais perversa? Porque, afinal de contas, é como se você obrigasse a pessoa que foi colocada numa posição de inferioridade, que ela tivesse de fazer provas para quem? Para o outro, que se sente superior, como se essa pessoa tivesse de mostrar, para convencer o outro, digamos assim, o racista, o machista, né, o homofóbico, fazer prova para que essa pessoa o veja como igual, não sei se está entendendo, é como se o olhar do outro é que importasse, como se fosse o olhar desse que se vê numa posição ou se entende como superior, que fosse o relevante para dizer que, então tudo bem, você também foi capaz, olha só que coisa impressionante, né? Ele, enfim, um negro, uma mulher, não sei o que, é capaz de tal coisa, né? Enfim, como se essa pessoa que fosse o juiz, que pudesse, que tivesse, né, em posição de dizer quem é ou não humanidade, ou que tipo de ser a gente vai considerar igual a nós, e por aí vai. Então ainda tem isso, você se coloca como alguém que tem que fazer prova e que elege como juiz aquele que te oprime, né, que tem que olhar para você como igual, né, enfim, isso é extremamente perverso, né? Porque não é um juiz externo, porque se ainda fosse assim, as pessoas se veem inferiorizadas e precisam dar provas de que são iguais, mas se fosse um outro externo que fizesse julgamento, não, é quem te oprime que vai julgar se você é igual a ele ou não, né? Enfim, então você parece que está querendo mostrar para ele um esforço de mostrar que também é capaz, né? Enfim, eu acho isso de uma perversidade incrível também por essa dimensão, né? De colocar aquele que oprime na posição de um juiz, uma espécie de juiz de quem é a humanidade, digamos assim. A Sofia, pode falar? Meu comentário é no sentido de, eu acho genial ele propor uma sociogenia, assim, exatamente pelo fato de ele ser um psiquiatra. Eu acho extraordinário. E eu acho extraordinária a forma com que ele entende a libertação também, que é uma libertação que passa pela mudança na estrutura social, nas estruturas econômicas. E eu falo isso no sentido de que a gente está batendo o pé na sociologia há muito tempo, assim, nessa divisão entre agência e estrutura, para o Fanon chegar lá na década de 60, antes, 60, eu acho. 52, e trazer um debate que está sendo discutido até hoje, assim. Então, o racismo ele é individual, mas a gente tem que pensar a estrutura, assim, então, o que é central para pensar como que esses indivíduos interiorizam. E eu acho interessante ele trazer essa epiderme, assim, para pensar como que essa interiorização acontece, assim. Uhum. Massa, Sofia. Enfim, vou tentar chamar a atenção aqui para outros aspectos dessa introdução, a gente já está mais ou menos finalizando aqui, depois que ele fala do sócio-diagnóstico, na página 26 aqui da minha edição, ele fala o seguinte, que somente haverá desalienação genuína na medida em que as coisas, no sentido mais materialista possível, tiverem voltado ao seu lugar. Aqui entra uma questão que até me provoca um certo incômodo, assim, e eu vi isso em vários momentos do texto do Fanon, assim, vejo isso em vários momentos, que é essa ideia de uma desalienação genuína, né, de uma libertação, vamos chamar, de autêntica, né, própria, porque eu sou meio desconfiado disso, assim, né, não que eu não ache que existam formas de desalienação ou de libertação que são mais ou menos, vamos dizer, interessantes, ou com as quais a gente deve se engajar, lutar por elas, mas eu só não consigo vislumbrar o que seria exatamente uma desalienação genuína, ou seja, como se fosse uma plena libertação de tudo aquilo que nos oprime. Eu não imagino isso como um cenário, né, humano possível, digamos assim, simplesmente se constituir de uma maneira completamente desalienada. Né? No final das contas, a gente se liberta de umas coisas para se aprisionar em outras. Né? Isso não quer dizer que eu acho, então, que a luta é desnecessária, que a gente deve aceitar o absurdo das opressões que existem, de gênero, de raça, nada disso. Mas se dá conta de que se libertar delas, mesmo de todas aquelas que a gente vislumbra hoje, não significa que a gente vai se tornar desalienados genuínos, né, digamos assim. Né? Em outras palavras, eu tenho uma impressão de que a luta pela libertação, ela nunca vai acabar, porque a gente vai ter sempre contra o que lutar, estruturas que nos constituem, que nos oprimem de diferentes formas, se não são essas, são outras. Aquilo que hoje
nós identificamos como estruturas opressoras não eram identificadas dessa maneira há 100, 200, 300 anos atrás. Você já pararam para pensar o que daqui 100, 200 anos as pessoas vão estar lutando contra? Será que a gente tem a mínima noção de que isso nos oprime hoje? Né? Como se libertar de tudo? Como colocar tudo em questão ao mesmo tempo? Como se constituir sujeitos sem que imediatamente haja já contra o que lutar, porque nos constituiu dessa ou daquela maneira? Perceba, a constituição de sujeitos não é uma coisa feita, desenhada, planejada, escolhida, é imposta, sempre foi e vai ser. Sujeitos são constituídos por imposições sociais, eles não se fazem por desejos ou por projetos emancipatórios, nada disso. Enfim, eu tenho uma visão cética em relação a isso, mas depois a gente pode tentar entender melhor em que termos assim, o Fanon está colocando essa questão. O Danton, você tinha levantado a mão e baixou? Você desistiu aí? Eu tinha levantado a mão porque quando você falou, eu pensei num recorte de alienação, mas acho que você complementou bem a ideia, mas talvez, assim, né, vamos descobrir, mas eu acho que ao longo do semestre, mas eu acho que me parece também mais essa questão de uma alienação preocupada com o que aliena agora, né, e aí depois nesse processo você tem de fato um desenvolvimento de novas, não um desenvolvimento, mas a compreensão, né, o desenvolvimento de uma compreensão, talvez, dessas alienações que antes pareciam invisíveis, assim, de certa forma. E quando você falou sobre alienação, eu pensei talvez numa ideia de alienação voltada também a uma produtividade, assim, uma alienação mais no recorte marxista, né? Talvez seja viável pensar, de fato, numa forma de superação dessa alienação, mas ao mesmo tempo eu acho que não sei se essa é a aposta dentro do recorte próprio do tema, assim, eu acho que não vai ser esse recorte assim mesmo. Foi só isso mesmo, né? Como você foi falando do processo, aí você eu falei, não tem como falar mais. Não, beleza. Mas, enfim, a minha sensação é essa. Eu só estou expressando um incômodo, que a expressão suscita em mim, né? Não sei se vocês, mas em mim. Mas eu não faço assim, é preciso entender um pouco melhor o que ele está dizendo, né? Aliás, só reforçando uma coisa que eu acho que eu disse no início, que eu vejo o grupo de estudos não como curso, como aula, como nada disso, até porque eu sempre escolho textos que eu estou interessado em ler, que estão na minha fila de leitura, e eu vou lendo junto com vocês. Então, esse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, eu ainda não peguei para ler. Eu tive acesso a esse livro, assim, fragmentado, passagens, que eu peguei uma época ou outra, mas eu nunca sentei e li esse livro como eu estou fazendo agora. Então, é uma experiência que eu faço coletivamente. O grupo de estudo, para mim, é estudar junto. Eu estou estudando junto com vocês e reagindo ao texto junto com vocês. Então, estou dizendo que eu li isso, me gerou um estranhamento. Mas essa é a sensação de quem leu agora a introdução. Eu tenho que ler o resto do livro, a gente vai fazer isso juntos, para que a gente possa ir... Esse é o pé Foucaultiano também, né, Marco? Pensar a alienação e falar, não tem escapatória para isso aqui, vai ter outra coisa. Os meus preconceitos Foucaultianos, né? Ele falou de desalienação genuína. Não. Mas, enfim, vamos lá, vamos ver, entender melhor o que tá em questão aqui. Na sequência ainda da introdução, outra passagem que eu queria chamar a atenção, diz ele que cremos que existe, em virtude da confluência entre as raças branca e negra, o acontecimento em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, almejamos sua destruição. Muitos negros não se reconhecerão nas linhas que virão a seguir. Muitos brancos tampouco. Né? Aqui eu acho que, mais uma vez, ele deixa muito claro como que existe um complexo psicoexistencial. E esse complexo envolve negros e brancos. É uma relação que está em jogo nesse complexo. E o que ele almeja é a destruição desse complexo psicoexistencial. Então, a destruição é tanto, digamos assim, da identidade negra, mas também branca. É a construção do negro como raça, mas também desse branco, né, em oposição, em relação ao negro. Os dois, conjuntamente, devem ser destruídos. Né? Essa é a perspectiva dele, a proposta dele é destruir isso. E ele diz, muitos negros não se reconhecerão, brancos tampouco. Né? Ou seja, o livro ele é incômodo para brancos e negros, né? de diferentes maneiras, por motivos diferentes, mas os dois podem não se identificar com esse que é um convite, mais que um convite, uma exortação, vamos dizer assim, a se libertar. Né?
se libertar da raça, né, ir para além da raça. Basicamente, em última instância, é disso que se trata. Na sequência, ele ainda afirma que esse livro, essa obra, é um estudo clínico, né, então, isso realmente é muito interessante, né, um trabalho que tem essa pretensão de um diagnóstico mesmo, clínico, e diz ele, desejo sinceramente levar meu irmão, seja negro, seja branco, a sacudir da maneira mais vigorosa possível a deplorável libré urdida por séculos de incompreensão. Né? Então, essa libré, essa roupa, né, do escravo, do servo, né, se libertar dessa vestimenta, desse lugar subalternizado e tal. Enfim, aqui tem uma coisa muito interessante. Primeiro, como ele se expressa, né? Ele diz, meus irmãos, percebam, não são só os negros, os brancos também, né? Meus irmãos brancos e negros, seja negro, seja branco. Levar todos a sacudir essa deplorável incompreensão. Enfim, então, não é só, digamos assim, é o branco e o negro que não se compreendem. Todos precisam se analisar, é basicamente isso. Todos sofrem com essa relação, com esse complexo psicoexistencial. Isso eu acho que é um exercício, assim, a maneira como ele coloca isso, eu acho muito interessante. De fato, racismo é um negócio que tem um potencial destrutivo do ponto de vista psíquico que atinge todo mundo que se vê nessa relação. Os 3 principais capítulos, aliás, depois ele vai explicar melhor o livro, dizer que os primeiros capítulos, os 3 primeiros, tentam explicar, é uma tentativa de explicação psicopatológica e filosófica do existir do negro. Depois, o 4º e 5º capítulos, eles se situam num plano um pouco distinto, que vai ser um trabalho, digamos assim, mostra como o negro confrontado à sua raça e a civilização branca, e como a civilização branca e a cultura europeia impuseram ao negro um desvio existencial. E mostrar, uma das perspectivas dele, nesses capítulos finais, é mostrar como que aquilo que é chamado de alma negra é uma construção do branco. Isso é uma tese que me faz lembrar muito, depois a gente pode até, nas conversas aqui, falar mais sobre esse trabalho, o livro Orientalismo, do Eduardo Said, né, que é um pensador palestino, né, mas que foi professor muitos anos nos Estados Unidos, e nesse livro ele fala da construção do Oriente, e como que o Oriente é uma construção do Ocidente. E aí, especialmente, essa figura do Oriente Médio, né, como que isso é uma construção ocidental. E isso é uma questão também interessante, como que a alma negra é uma construção branca. Isso também eu acho que é um elemento que faz lembrar, né, essa crítica do Eduardo Said. Bem, acho que sobre a introdução era isso. Não sei se a Camila, estou vendo que levantou a mão. Pode falar, por favor. Olá, gente, boa noite, Marco. Na verdade, eu fiquei pensando ainda no que você falou, né, no comecinho da sua fala, quando você fala que a perversidade, ela recai tanto, obviamente, que de maneiras diferentes, no opressor e no oprimido, e que ela se torna perversa para quem também está na posição de privilégio. E aí, Marco, eu fiquei pensando nessa frase e tentando reproduzir que cena seria essa, porque assim me causa essa estranheza de pensar assim, né, que obviamente eu no lugar de uma mulher negra e médica, por exemplo, que me vi diversas vezes exatamente nesse lugar que você falou, paira sobre mim uma desconfiança e uma necessidade de que se prove de que eu tenho o conhecimento que esse lugar exige. Não é que você é médica, você precisa provar, afinal, como uma paciente disse uma vez para mim, mas você não tem cara de médica. A medicina é branca, masculina, e no caso aqui de São Paulo, eu sou uma nordestina, então eu ainda tenho esse outro marcador. E aí, quando eu fico pensando nessa frase, eu fico pensando como que é
difícil fazer esse deslocamento, sabe, Marco, de pensar como que seria a perversidade para o privilegiado. Porque o meu lugar é um lugar que fica assim, como assim, né? Você que está no privilégio, você também, né, sofre essa perversidade recai em você. Então, é mais nesse sentido de tentar pensar, Marco, como que essa frase a gente pode desdobrar mesmo ela, porque ela me traz assim uma certa provocação, sabe? Uhum. Não entendo, mas eu acho que por trás disso que existe é o seguinte: você dá conta de que a raça e racismo é uma construção que se dá sempre numa relação, ou seja, a racialização de um sujeito pressupõe que haja alguém que se coloque numa posição de superioridade que se entende não racializado, percebe? Que encarnando um lugar de uma espécie de humanidade universal, né? Então, como se o branco não tivesse raça. Quem tem raça são os outros, são os indígenas, são os negros, são os orientais, são seja lá quem for. O branco europeu parece uma espécie de lugar autêntico da humanidade, digamos assim, da pureza da humanidade e tal. E esse lugar pode parecer, é claro que é um lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo ele é arrastado também por um complexo psicoexistencial que é também perverso para quem se coloca nessa posição. Ou seja, a relação é doentia. Né? Numa relação doentia, você não tem um doente e um saudável, você tem todo mundo adoecido de diferentes maneiras, essa que é a questão. A relação adoece todo mundo, quem oprime, e, obviamente, quem é oprimido. Né? Ou seja, não é uma relação na qual aquele que oprime se faz são, digamos assim. Pelo contrário, ele é arrastado, né, por uma relação que é doentia. Né? Agora, é claro, a doença é diferente, e o esforço de libertação é outro. Mas há também um esforço de libertação. Aquele que se constitui inferiorizando os outros, ele precisa se libertar desse lugar também. Né? Eu acho que é um pouco essa, né, a provocação. Né? Mas, ao dizer isso, você não está querendo dizer que a experiência, os complexos, ou que a manifestação dessa doença vai ser igual. São doenças diferentes que nascem de uma mesma relação. Não é? A relação é perversa. Não é? Mas eu acho interessante se dar conta disso, porque também, enfim, extremamente perturbador se colocar e se constituir nesse lugar de superioridade, ou seja, isso também não é, por mais que você colha frutos do privilégio, digamos assim, isso é, psiquicamente falando, também um lugar doentio, sabe? Um lugar de que você se afirma inferiorizando os outros, né? Por meio de uma relação na qual o outro insistentemente colocado com menos que você, e por aí vai. Bom, a Isabela, Sofia, está cheio de mãozinha. Eu não vi a sequência de quem levantou a mãozinha. Eu vou passar para a Isabela primeiro, que é quem está primeiro aqui. Então. Valeu, Marco. Gente, boa noite. Meu nome é Isabela. Mas como eu achei interessante esse comentário da Camila, acho que o Marco ele trouxe assim, meio que eu pensei mesmo, né? Que é com relação a essa formação psíquica mesmo, né? Do sujeito branco. E aí eu lembrei... Esse WhatsApp é um saco, fica pitando. Aí eu lembrei de um desses textos do Akin Mbembe que a gente leu. Eu não lembro onde que estava. Eu acho que era no... Lembrei qual que é. Não é o... Crítica da Razão Negra? A Razão Negra é outro livro que a gente leu. Minha cabeça tá cansada hoje, gente. Políticas da Inimizade. Isso, Políticas da Inimizade, que ele vai falar sobre a relação de afastamento. Ele fala isso no Críticas da Razão Negra também, ele fala nos dois. Da relação de afastamento e de aproximação que o sujeito branco estabelece com relação ao negro. E é uma relação, assim, de que você o reduz a um mero objeto, que deve ser afastado de sua humanidade, e ao mesmo tempo você precisa de aproximá-lo, porque você precisa de explorar daquele corpo que não é considerado um mero corpo, né? E aí ele fala em algum momento, assim, que essa relação de proximidade, de afastamento, ela é uma relação doentia para o branco, no sentido de que ele quer aquele sujeito afastado, porque aquele sujeito nem humano é, mas ele precisa dessa aproximação.
Então, acho que tem a ver, sim, um pouco, né, com essa questão dessa relação doentia que o Marco falou, né? E dessa constituição. Isabela, só complementando, é porque aqui a gente está vendo só a introdução, vamos ver como que o Fanon desenvolve, mas o Achille Mbembe, ele desenvolve no seguinte sentido, né? Existe um desejo, de certa maneira, de dominação, inclusive de aniquilação desse outro, que é ameaçador, racializado, etc., né, o colonizador, ao mesmo tempo que ele teme e quer eliminar o negro colonizado, ou o indígena que o ameaça, por outro lado, ele o deseja, porque é a existência desse outro, digamos assim, que confere a ele mesmo a sua superioridade. Não sei se está entendendo. O branco só existe porque existe o negro, porque existe o indígena, porque existe o inferiorizado. Então, ao mesmo tempo que existe uma relação de ódio em relação ao outro, existe uma espécie de sensação de que eu preciso desse outro para eu existir enquanto o civilizado, enquanto o dominador, e por aí vai. Enfim, então, é uma relação toda ela extremamente, vários aspectos, assim, você tem ódio, mas deseja o outro, né? É uma relação, psicicamente falando, complexa. Pode falar, Isabel. Desculpa te interromper, mas é só para explicar esse ponto. Sim, mas era isso mesmo, né? E aí eu fico pensando também nessa questão dessa dimensão do sujeito universal branco ideal, né? Inalcançável. Então, eu acho que também tem essa dimensão prática, né? Da inalcançabilidade e do sofrimento que isso vai gerar de forma diferencial para todos nós, né? Que sim, de certa forma sim, ou de certa forma não, vão tentar alcançar esse sujeito universal. Uhum. É isso. Isso. Não, beleza. Sofia, pois não? Meu comentário é nesse sentido também. O Fanon tem um capítulo Preta e Psicopatologia que ele vai falar exatamente disso, assim, que essa relação ela é negativa para o branco no sentido de que o branco projeta no negro aquilo que é reprimido nele. Eu não sei muito de psicanálise, mas é esse processo de projeção, assim, do que é reprimido. Ele vai falar sobre desejos sexuais, vai falar sobre masoquismo também. E aí é muito nesse sentido de que ele está doente, assim. Mas eu concordo com a Camila no sentido de que talvez ele não seja tão prejudicado, não tão materialmente quanto o negro, assim. Mas ele é doente. Acho que para o Fanon a questão é essa, assim. Isso, exato. No caso do Baby, né, e ele bebe muito no Fanon, né, ele cita muito o Fanon no capítulo que ele trata disso, né, desse desejo do outro, né, que é o título, acho, do capítulo, inclusive, do livro, e um dos argumentos é esse, né, tem o desejo do harém, por exemplo, é um dos conceitos que ele trabalha lá, psíquico, né, que é, de certa maneira, você odeia, mas você, de alguma maneira, deseja algo do outro, né? Existe um medo, né, em relação também a esse outro, e tem toda uma questão sexualizada também envolvida desse outro. Enfim, então, depois a gente vai tentar, assim, essa é das partes do Baby que eu menos compreendo, até porque é um diálogo muito direto com a psicanálise, que não é minha área, mas a gente pode fazer esse esforço junto aqui. A Vitória também está com a mão levantada. Olá, boa noite. Eu vou tentar falar, mas minha internet aqui é muito ruim, tá? Então, se cortar, vocês podem continuar. Eu queria só mais contribuir. Tem um livro que chama O Mal-Estar da Desigualdade, e ele vai tratar dessa questão na questão social. Então, que as pessoas que estão no topo da pirâmide social, elas também sofrem com a pobreza. E é mais ou menos, eu acho, que o pensamento que o Fanon tenta fazer, da mesma forma quando os autores, as autoras do feminismo vão falar que os homens também sofrem com o machismo. E nesse livro, O Mal-Estar da Desigualdade, eu não lembro quem é o autor, mas ele fala, eu não li completo, eu li só uma parte. Mas ele vai falar que a grande dificuldade, né, assim, é claro que não é o mesmo nível de sofrimento, mas que a pessoa que está no topo da pirâmide, ela sofre no sentido de que ela não pode se reconhecer em quem está no baixo da pirâmide, uma vez que você tem um núcleo lá de igualdade que é a humanidade, e a partir do momento que você se reconhece no outro, que você trespassa essa barreira do outro, você se vê na possibilidade de estar na baixa da pirâmide. Não sei se conseguiríamos pensar nisso na questão da raça, porque a questão social ela é mais transitória, mas tem essa leitura, e ele é uma leitura que traz para o lado, né, da psicanálise, e talvez possa auxiliar. Acho que foi a Camila que falou, eu não sei, e acho que talvez possa contribuir, né, para esse entendimento dessa posição que o Fanon trouxe.
Ah, beleza, Vitória. Só complementar o que ela disse, eu acho que tem uma coisa interessante. Me lembrou que, tô lendo até agora, Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Tem uma coisa do Paulo Freire que ele diz, eu acho que tem a ver com isso que a Vitória acabou de comentar, que diz o Paulo Coelho o seguinte, que a gente só se liberta juntos. Né? Não tem esse negócio de uns se libertam, outros não, uma parte se liberta. A gente só se liberta juntos. Opressor e oprimido. Como é que desliga isso? Bom, depois eu tento. Bom, eu desliguei. Mas, enfim, opressor e oprimido só se libertam juntos. Não existe essa libertação só de um lado. Isso depois eu vejo. Bom, vou passar a palavra para Gabi, então, pois não? Então, eu ia falar um pouco do que todo mundo falou, assim, lembrei muito desse capítulo do Bembe, eu não tenho leitura do Fanon também, então a leitura que eu fiz do Bembe me trouxe acho que o subcapítulo chama o Objeto Enlouquecedor, sobre essa relação do colono, de necessidade do colono em relação ao negro escravizado, né? E ao indígena também, então, de se diferenciar, eu acho que é um desejo de diferenciação, ao mesmo tempo que há um desejo aí de manutenção desse lugar, né, privilegiado. E aí, dialogando um pouco com o que a Vitória falou, eu lembrei de uma aula que a Marilena Chauí, eu lembro que viralizava, que ela falava sobre a classe média, né? Que ela falava um pouco sobre como a constituição da classe média ela é baseada na diferenciação com a classe operária, né? Com a classe trabalhadora. E como que ela precisa o tempo inteiro se afastar da classe trabalhadora, e aí ela almeja ser a burguesia, né? Deter esse dinheiro que ela entende que é esse o dinheiro que é o passaporte para ela ingressar na classe alta, né? Mas que ela o tempo inteiro meio que precisa que haja alguém embaixo dela para ela se sentir privilegiada, caso contrário, ela vai ser a base da pirâmide, né? E para mim isso está um pouco presente em todas essas análises de desigualdades derivadas de relações sociais. E aí o que eu acho que é interessante que o Fanon faz é mostrar o caráter construído da raça, porque como ele tem uma ligação com algo que parece inerente, né, que seria a cor da pele, isso passa como natural, assim como o gênero. Ou seja, a classe social parece mais artificial do que as desigualdades de gênero ou de raças, porque essas outras duas elas estão fundadas, né, supostamente numa diferença natural, inerente, biológica, quando o que o Fanon está dizendo é justamente que há uma epidermização dessa diferença, né? Ou seja, você leva para a cor da pele algo que seria constituído em outras bases, caso outras bases fossem necessárias, né? E aí eu acho que é um pouco, em relação a isso também, outras leituras do Fanon, né? Para mim, uma autora que faz alguns diálogos com ele é a Lélia Gonzalez. E aí ela vai falar sobre como que o racismo no Brasil é uma neurose cultural. E aí que ela vai falar que é uma neurose cultural na medida em que o branco precisa esconder, né, a dificuldade que ele tem de lidar com o fato de o negro ter constituído a sociedade brasileira. Ela vai falar de várias figuras negras, da mãe preta, da mulher do samba, enfim, de várias figuras que são constitutivas da sociedade, mas que o branco precisa recalcar. E aí é por isso que o racismo é uma neurose. Eu também não entendo tanto assim de psicanálise, mas eu acho que o Fanon vai dar mais pistas assim à medida em que a gente for evoluindo na leitura. Mas só para finalizar, já que eu estou falando, e eu estou falando um pouco dessas outras relações, né? Eu tenho mais leitura com questões de gênero e sexualidade, né? Assim, venho de uma outra tradição. Minhas pesquisas começaram a entrar no racismo há pouco tempo. E eu já tinha lido críticas ao Fanon a respeito do que a Grada Quilomba vai falar. Eu acho que outros autores, né, nesses textos paralelos que a gente leu, mencionam que ele não trata da questão do gênero, da sexualidade e tal. Mas aí eu queria ressaltar o que o Paul Gilroy falou nessa introdução,
Na verdade, não, foi aquele outro autor, que é o Reconhecimento de Fanon, que ele vai falar sobre a preocupação de ser exaustivo, de levar em conta todos os aspectos de uma situação, de nuançar ad infinito em seu julgamento, é um luxo ao qual aquele que é socialmente negado não pode se permitir. Para o colonizado, a objetividade é sempre direcionada contra ele. É na página 286 do livro da Ubu. Então, eu acho que, assim, como um exercício de introdução, né, de a gente ler o Fanon como o que ele pode trazer para discutir o colonialismo, a questão da raça, e o que ele pode nos provocar para outras questões que ele não tratou diretamente, mas, assim, de uma certa... Não tentar abarcar todas as relações, sabe? Porque me parece que esse exercício, pelo menos quando eu tento fazer, cada vez mais difícil de ser feito, sabe? Assim, de tentar colocar todas as relações numa análise só. Então, acho que tentar pegar essas outras, esses insights que ele traz, né, já em 52, que é muito anterior, assim, para mim ele dialoga muito com muita coisa da Beauvoir, em 49, acho que pelo existencialismo, enfim. E aí, enfim, trazer isso para dizer que eu espero que essas outras questões a gente traga também, sabe? A gente veja no que elas podem contribuir para as nossas investigações que, enfim, estão sendo escritas, sei lá, 70 anos depois, né? Então era isso, minha contribuição, desculpa falar muito. Nada, que é isso, Gabi. Sofia, pode falar então também? É só um comentário rápido, assim, sobre a questão do gênero em Fanon, porque é um desconforto, assim. Porque ele não só... Porque o homem, quando o Fanon tá falando do homem negro, ele tá falando do homem, assim, é uma coisa muito clara. E aí, quando ele vai falar da mulher negra, é muito incômodo também para mim, então eu fiquei meio assim. Mas eu boto fé de pensar essas potencialidades, assim. Mas uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, retomar do prefácio da Grada, é pensar que ele está falando de uma zona de não humanidade do homem negro, e quando a gente for pensar a mulher negra, por exemplo, a gente vai falar de uma dupla zona de não humanidade. Isso é muito visível quando ele está falando de uma não humanidade relacionada ao homem negro, assim. Então é uma coisa que é interessante pontuar. Isso. Bom, só para sintetizar um pouco essa ideia da libertação do próprio opressor, não é? Vamos considerar o seguinte agora, vamos pensar agora, cada um de nós, a minha experiência é, obviamente, de uma posição extremamente privilegiada, de um homem branco, hétero, etc. Mas cada um de nós, seja qual posição que a gente está, por mais que a gente se veja em situações oprimidas por vários aspectos, em outros aspectos a gente está numa situação opressora também, privilegiada, seja econômica, seja intelectual, etc., cultural, e por aí vai. Então isso é complexo, um conjunto complexo de relações. E eu queria dizer o seguinte, o quanto é libertador, né, quando você problematiza a sua própria percepção de superioridade e você se liberta dela. Se libertar de uma situação na qual você mesmo se vê como superior é também libertador, né? Ou seja, na hora que um homem, por exemplo, percebe e consegue se libertar do machismo, isso é libertador para ele. Uma mulher, uma pessoa branca que se liberta do racismo, isso é libertador para ela. Uma pessoa que se vê superior por ser sei lá, do Sudeste brasileiro, isso é libertador para ela, ou que se vê superior porque tem mais cultura, isso é libertador. Digamos assim, romper com essas relações de opressão é libertador para todo mundo, sabe? Eu acho que tem uma dimensão libertadora. Não estou falando da mesma libertação, não estou falando que opressões são vividas de mesma maneira, estou falando que se conscientizar disso e superar essas relações que são doentias é libertador para todo mundo, né? Eu acho que essa é uma das mensagens importantes, por isso esse é um livro para negros e brancos, para qualquer um, porque a relação precisa ser destruída e superada. Essa é a mensagem, né, em última instância, não é? Bom, dito isso, a gente, assim, eu vou tentar sempre respeitar o horário, para a gente não ficar também muito cansativo e se estendendo longas horas, a gente está chegando às 8 horas. Eu vou só reforçar a sugestão de ler os textos que estão lá no final. O Pós-Fácil, escrito pelo Davidson Faustino, que é um especialista no Frantz Fanon. Ele tem um livro que foi publicado em 2018, que eu acabei de compartilhar aqui no chat, para quem não tem esse livro em PDF, que é o Frantz Fanon, Revolucionário Particularmente Negro, e aqui nesse pós-fácil que ele escreve, ele faz
uma apresentação muito interessante de questões, dos limites, inclusive a questão de gênero é apontada por ele. Ele fala da necessidade de pensar com Fanon, mas para além do Fanon, e é o que eu acho que a gente teve que se propor a fazer aqui, né? E ele fala da recepção do livro, dos debates que existem de interpretação entre o primeiro e o segundo Fanon, né? Esse primeiro livro e o livro final de Fanon, que são os Condenados da Terra, e por aí vai. E nos textos complementares, são textos também que trazem questões muito interessantes, esse prefácio da edição inglesa, lá dos anos 60, e depois o prefácio da edição mais recente, que saiu na Inglaterra. Aliás, essa primeira é da edição francesa, né, que saiu nos anos 60, e depois da edição inglesa, que é essa do Paul Gilroy. Está aqui, aliás, é um dos autores que eu queria ler, o Atlântico Negro, estava na lista de sugestões, só que a gente deixou para um outro momento, mas que são pensadores bem interessantes, colocam questões pertinentes, mas a gente não vai ter tempo de discuti-las aqui hoje, mas fica aí a sugestão de leitura. Eu sei que é estranho ler o pós-fácil antes do livro, mas eu acho que ele permite esclarecer alguns pontos, trazer... e assim, eu não sei se em relação a livros vocês pensam o mesmo que em relação a séries, né, que existem spoilers, etc., mas geralmente a gente chega a livros por meio de spoilers, porque a gente leu alguma coisa a respeito do livro, ou alguém adiantou, por exemplo, a gente leu junto aqui o Mbembe. O Mbembe tem vários capítulos que ele discute o Fanon, né, e por aí vai. Então, a gente geralmente tem vários spoilers, então o pós-fácil é só mais um spoiler que pode ajudar a iluminar e compreender aspectos desse livro. Então, fica a sugestão, e semana que vem a gente começa a conversar do primeiro capítulo, que é sobre a linguagem. O título deixa eu ver aqui, O Negro e a Linguagem. É um capítulo curto, então é bom que a gente tenha mais tempo para falar e tal, não precisa ficar correndo, né? A gente vai ter mais condição. E eu não sei se alguém já se manifestou quanto ao interesse de assumir a relatoria, a condução desse nosso encontro. Se não se manifestou aqui agora, pode se manifestar lá no WhatsApp, né? Mas conto com a colaboração de vocês. É um trabalho colaborativo, né? Então não precisa ficar aí com vergonha, né? E tal. Talvez alguém que já está no grupo há mais tempo pudesse assumir essa primeira para os outros verem como funciona e ficar mais relaxado depois, né? Porque não é nenhum, enfim, ninguém vai ser pressionado, obrigado a se colocar numa situação. A gente está falando de ser testado, ninguém vai ser testado aqui, não, né? Eu quero que a coisa seja leve e agradável. Mas aí depois, então, preferência alguém então, que já está há mais tempo, né, que pudesse assumir essa primeira relatoria para a gente começar na semana que vem, não, desculpem, só reforçando, semana que vem é feriado, daqui 15 dias, então, a gente volta. Queria dizer que eu estou muito feliz, então, para finalizar, de ver caras antigas, caras novas. Depois eu vou ler, eu não tive condição de ler, enquanto eu não consigo ler, falar e ler ao mesmo tempo, mas, enfim, eu não consegui ler o que estava ali no chat, depois eu vou pegar o arquivo e vou dar uma lida para saber um pouco melhor o perfil de vocês, mas, mais uma vez, queria dizer que todo mundo é bem-vindo, muito bem-vindo aqui nesse grupo, e espero que a gente tenha um semestre agradável e produtivo, né? O livro acho que promete, só a introdução já me deixou bastante... eu já sabia disso, mas, enfim, reforçou um desejo de ler e conversar sobre esse tema e sobre esse livro, né? E a gente se vê daqui 15 dias. Então, boas leituras aí para todo mundo, bom feriado e até daqui 15 dias, então, gente. Bye, bye para todo mundo, então. Tchau, gente. Boa noite. Boa